Saudações ouvinte do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje em dia 11 de agosto de 2023, são de momento 13h38 e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. Voltámos à emissão normal de sexta-feira, depois da última semana de viagens em que praticamente procrastinei tudo o que tinha para fazer. Estou numa energia de ação que adoro bastante, tenho de confessar. Eu gosto muito de andar de um lado para o outro, apesar de ser extremamente cansativo ao fim de um tempo, mas é da maneira que eu gasto a energia mental que tenho, apesar de chegar à meia-noite, 1h e ainda estar a magicar ideias, desenhos, projetos, enfim, tenho de aprender a lidar melhor ou gastar ainda mais energia do que aquela que tenho gasto nos últimos tempos. Hoje é sexta-feira, acordei por volta das 9 e tal, ainda fiquei um pouco na cama a relaxar, tomei o meu pequeno almoço, fiz o meu pãozinho de micro-ondas, uns ovos mexidos com queijo mussarela, alface, leite de amêndoas, chocolate e muito, muito chá verde, como sempre. Esse nunca pode faltar na minha rotina. Aliás, o chá verde matinal teve assim um pouco ausente, na verdade, mas ontem decidi recuperar a rotina de acordar e a primeira coisa que faço é tomar 1 litro de chá antes de comer qualquer coisa, porque nos últimos tempos tem sido muito acordar, comer e eu tenho-me sentido um pouco sobrecarregada em termos de estômago, não sei se pela viagem e se pela rotina ter estado ligeiramente diferente, não sei se pelo meu corpo estar a pedir mais ou menos de determinadas coisas. Eu só sei que decidi que de ontem para a frente vou voltar a beber o meu chazinho matinal antes de colocar qualquer coisa na barriga. Só faltei ajustar os horários de sono que ainda estão meio atabalhoados e que sinceramente eu sei como melhorar, mas só não o fiz ainda por falta de vontade e preguiça e o que quer que seja, o que é um pouco ridículo, porque basicamente eu quero deitar-me mais cedo para poder acordar mais cedo, para aproveitar melhor o meu dia, com mais energia, com mais vitalidade, digamos assim, e por algum motivo estou-me a sabotar, não sei porquê, não sei se pelo horário noturno me parecer muito melhor para fazer certos trabalhos, pela casa estar silenciosa e eu saber que ninguém me vai importunar, ou se por achar que, ok, durante o dia não consumi os conteúdos que queria e vou descontar agora durante a noite, o que é ridículo, péssimo, porque não é só o sono que fica todo atrapalhado, é também o meu corpo que começa a funcionar super mal, são os intestinos que funcionam mal, é a gordura que se localiza, enfim, é um monte de tretas com as quais eu tenho de lidar como consequência de simplesmente não querer dormir e acordar cedo. Enfim, voltei com a rotina do chá matinal. Hoje acordei também bastante inspirada para lavar o meu carro, que já não lavava há não sei quantos meses, basicamente desde que ele ficou avariado e parado em casa, que eu não o lavava e depois ainda estávamos no tempo da chuva, mas hoje acordei e disse assim, não, hoje vou lavar o meu carro, vou limpá-lo, vou colocá-lo em ordem, pode não estar perfeito, mas está com um ar muito mais saudável do que estava. E é fazer isto uma rotina mensal, porque realmente esta é a minha casa ambulante, é o meu estúdio, então tenho de o tratar bem e de o conservar o máximo de tempo possível, principalmente por me ter sido um carro oferecido. Isto já está em 4ª ou 5ª mão, já nem sei, então tenho que honrar o privilégio que tive ao me terem oferecido o carro e colocado em meu nome. Hoje vamos falar de quê? Vamos falar de um projeto que eu criei em conjunto com mais 2 amigos meus. Sim, nós somos loucos, nós somos artistas e nós estamos sempre a magicar coisas. Na verdade, este projeto era para ter sido apenas de 15 dias, tanto que antes de ir para Madrid eu falei com a minha amiga artista Emi, aquela com a qual gravei há uns 2 ou 3 episódios,
Ela inicialmente disse-me que não, por causa da rotina, por causa do cansaço, porque isto e porque aquilo. Eu fiquei um bocadinho triste, apesar de ter colocado na cabeça na mesma que avançaria com o projeto. Até que num dia qualquer ela mandou-me mensagem a dizer que não queria o desafio por 15 dias, mas sim por 60. E eu fiquei a olhar para o telemóvel bem parva, do género: amiga, se tu não fosses louca, tu serias o quê? Por isso é que eu a chamo de Amy Louca, porque encaixa super bem com estes vibes que ela vai tendo e com as palhaçadas que ela faz comigo. E curiosamente, deixou-me super entusiasmada e não apreensiva como seria costume se eu parasse para pensar que desenhar por 60 dias seguidos é basicamente dizer que eu vou desenhar por 3 meses sem parar. Por um lado, eu sei que vai ser exaustivo em algum momento, mas eu não me quero focar na parte negativa. Por outro, vai ser um exercício super positivo, super entusiasmante, não só para a minha criatividade, mas também para criar o hábito de criar diariamente, de modo a que eu tenha sempre produtos, ora para mostrar, ora para vender, ora para reaproveitar. E como eu estou numa fase de criar designs para t-shirts, sacos e outros trabalhos que apareçam pelo meio, vai ser bem fixe mergulhar neste desafio, ainda para mais em tão boa companhia como estes meus 2 amigos, Amy Louca e Isaac. Ela não se chama Amy Louca, eu é que a chamo por Amy Louca porque ela é Amy Line, na verdade. Então estou super entusiasmada. O desafio começou ontem com o sorteio de um dos temas. Cada um de nós fez uma lista de temas que gostaríamos de desenhar. A Amy passou tudo para um papel, colocou numa caixa e todos os dias ela sorteia um tema que nós devemos desenhar, seja de manhã, à tarde, à noite. O objetivo é desenharmos todos os dias, produzirmos conteúdo em torno dessa produção, dessa criação e, posteriormente, partilhar pelo Instagram ou quaisquer outras redes sociais que nós utilizemos, com o objetivo de não só expormos o nosso trabalho, mas também crescermos um pouco no digital e chegarmos ao máximo de pessoas possíveis, porque pelo menos para mim, e apercebi-me disso hoje, o meu objetivo com a produção de arte é inspirar outras pessoas também a fazê-lo, não só em termos profissionais, mas também por uma questão de saúde mental e de aproveitamento da vida, porque apesar de eu ser artista já desde os tempos de secundário, né? Visto de fora, sempre fui uma artista, mas eu só me considero artista muito recentemente e dou-lhe uma importância muito grande que nunca antes tinha encarado como tal. Aliás, eu só comecei a valorizar o poder que a arte tem na minha vida desde os tempos da terapia, e é bem importante porque eu, quando estou a desenhar, eu quando estou a pintar, eu não penso em mais nada. Eu só estou focada naquilo. Claro, o meu cérebro de vez em quando vai desviando e vou pensando: isto está uma merda, isto poderia ser assim, mas como é que isto vai ficar? Mas lembras-te daquilo que tu fizeste anteriormente? E o objetivo com a produção constante é de calar estas vozes inquisitivas, estas vozes negativas, e viver no momento presente enquanto partilho o meu espaço com aqueles materiais, com aquele desenho, com aquelas folhas, com aquele momento. Ontem o tema era desenharmos a nossa animação favorita e, apesar de eu ter muitas animações favoritas, hoje vi o desenho da Amy e pensei para mim: poça, realmente eu estou sempre a falar deste filme, como é que eu não desenhei as personagens deste filme? Mas apesar de eu ter muitas personagens de animação favoritas, eu ontem vi os Guardiões da Galáxia 3 e além de ter-me afogado em lágrimas, porque o filme está bué emocionante. Eu não sei o que é que se anda a passar com a Marvel, que nos últimos tempos tem acrescentado muito esta vertente mais sentimental, mais familiar, histórias bem tristes, provavelmente por ter este vínculo com a Disney, que também tem muito esta característica de puxar pela nossa emoção. Os filmes da Marvel ultimamente têm sido bué sentimentalistas, mas estes Guardiões da Galáxia 3, puta que pariu, a história que eles contam puxou-me
as lágrimas do início até ao fim. Eu no final não conseguia resistir e tipo, tive que chorar tudo o que tinha para chorar. Chorei silenciosamente, mas quem olhasse para mim ia pensar que eu estava a sofrer bué, e realmente aquilo deu-me que pensar, porque é uma história estupidamente sensível e dói mesmo no coração só de pensar que existem pessoas realmente tão cruéis como aquelas que foram representadas, pelo simples prazer de acharem que podem mudar o mundo da maneira mais atroz. Todos nós podemos mudar o mundo, todos nós devemos ter essa preocupação de mudar ou melhorar o mundo de maneira que possamos viver de forma harmoniosa, a mais harmoniosa possível, porque nem tudo vai agradar a todos, mas o modo como certas pessoas escolhem fazer essa mudança é de pegar nelas, colocá-las num quarto e dizer: vai pensar na tua vida e no porquê disto está errado. A todos nós deve ser concedida uma segunda oportunidade, sim. Todos nós agimos porque em algum momento fomos condicionados a agir e a pensar daquela forma, só que há pessoas que, por não terem noção daquilo que carregam e das suas crenças, agem cada vez pior e fazem tanta merda de que não se apercebem porque acreditam que estão a fazer aquilo pelo bem. E a história apresentada nos Guardiões da Galáxia foi um misto de muita coisa. Eles pegaram em 30 mil referências históricas e artísticas que eu fiquei a pensar para mim: puta que pariu! Para escrever este filme deve ter dado uma dor de cabeça, mas ficou super, super bem. E uma das personagens que para mim é mais fofa de todas é o Baby Groot. Para quem nunca viu nenhum filme da Marvel ou Guardiões da Galáxia, o Groot é aquela árvore da qual eu também curtia bué de saber a história. É aquela árvorezinha que ao início parecia bué inocente e super inútil, mas que ao longo dos filmes vai demonstrando as suas capacidades e o porquê de ser um Guardião da Galáxia. E é bué curioso eu curtir bastante agora desta saga, porque eu ao início não curtia nada deles. De todos os filmes, de todas as personagens da Marvel, eram os que menos me puxavam a atenção, até que vi os 2 primeiros filmes. Claro, isto depois de acompanhar praticamente todos os outros da Marvel e ver todo o desfecho e como é que eles se interligam entre si. E passei a curtir bué da vibe, adoro a inserção da música e a importância que a música tem nestes 3 filmes, as personagens e tudo mais. É um quebra-cabeças muito, muito grande, muito longo, mas muito interessante. E de todas elas, o Groot para mim é o mais fofo, principalmente o Groot do segundo filme para a frente, dos Guardiões, porque ele tem uma vibe completamente diferente do Groot original, digamos assim. Ele curte de música, ele é um palhacinho, ele dança, ele diverte-se, ele tipo, tem mesmo aquele arzinho de adolescente ou de jovem adulto que só quer curtir a vida, mas ao mesmo tempo defender a galáxia. Então decidi pintar o Baby Groot com lápis de cor. Os meus são lápis de cor aguareláveis, mas eu não apliquei a água porque queria mesmo só trabalhar com os lápis de cor. E adorei o resultado. Ao início eu estava a mandar assim um trigger por causa das sombras e da luz, só que depois com o desenho de referência eu pensei para mim: ok, desenhar com lápis de cor é como se eu estivesse a desenhar com grafite, então pensa, analisa, sente aquilo que estás a fazer. E no final ficou bué fofinho e curti bué do desenho de ontem. Gostei também muito dos desenhos que os meus amigos fizeram. O Isaac desenhou o Joker e o Batman e a Amy desenhou o Totoro. Como é que eu não adivinhei antes? Ela está sempre a dizer que a personagem favorita dela é o Totoro e eu nem sequer me lembrei disso, porque eu passei a noite toda antes de dormir a pensar: o que é que eles desenharam, o que é que eles desenharam, o que é que eles desenharam, porque apesar de nós termos criado o desafio em conjunto, também queremos ser surpreendidos com os trabalhos uns dos outros, então eu acho que não faz sentido partilharmos no nosso grupo, e vou deixar esta notinha para eles também, porque ainda não partilhei esse ponto.
porque tem que ser uma surpresa para todos e para nós incluídos. Pelo menos eu quero que seja uma surpresa para ver a evolução e ver com todos ao mesmo tempo aquilo que nós criámos. Então é um projeto mesmo muito, muito, muito entusiasmante. Além do projeto dos 60 dias com arte, há outro tema também que eu anotei, deixa-me ver se eu me lembro antes de pegar no telemóvel. Eu tenho tido prisão de ventre, né? Por causa da viagem que fiz, por causa da alimentação, sobretudo por causa da ovulação. Então, por muito bem que eu coma, por muita água que eu beba, por muito exercício que eu faça, eu sinto dificuldades em evacuar neste período em que o corpo se está a preparar para menstruar. É sempre assim, sempre foi, enfim, é uma desgraça. Só que eu sou uma pessoa assim um pouco peculiar no sentido de que quando eu vou à casa de banho eu não consigo fazer cocó se eu não estiver a ouvir música. E eu não sei se mais alguém é assim como eu, mas eu já fiz esta experiência de ir à casa de banho e mesmo com vontade e mesmo estando sentada, super descontraída, o cocó não quer sair. No momento em que eu meto os fones, parece magia, parece que os intestinos acordam e começam-se a remexer uns com os outros e tudo sai. E eu acho muito curioso como, especificamente com músicas que ou eu gosto bastante ou eu estou sempre a ouvir em repeat. No meu caso, ultimamente tem sido o I Feel Like Dancing do Hardwell. É um techno bem pesado e bem engraçado porque parece que uma coisa está relacionada com a outra e eu não sei se pelo cérebro estar descontraído e abstraído do que se está a passar, ou seja, não está preocupado se alguém bate na porta, não está preocupado se passa uma sombra pela janela, não está preocupado com nada. Então, automaticamente os intestinos também descontraem. E eu achei isto peculiar porque é uma constante. Eu não consigo, a não ser que eu esteja em sítios públicos e mesmo muito aflita, em casa eu não consigo fazer cocó se eu não estiver a ouvir música. E não pode ser música na coluna para toda a gente ouvir. Não, é música nos meus fones, aos altos berros e a casa de banho toda para mim. E achei interessante partilhar aqui convosco porque eu não sei se mais alguém tem este tipo de peculiaridades, não sei se mais alguém precisa de todo um ritual para fazer cocó e porque sinceramente toda a gente caga, toda a gente mija, toda a gente arrota e por que não trazer para um podcast da vida e do dia a dia um tema como este? Como diria Mike Light, Cocó é Tabu é uma das melhores músicas que ele tem num álbum dele, o Crocodildo, e que eu não ouço há bué de tempo, mas quando ouço sabe super bem. No outro dia descobri que ele deu uma pausa na criação do podcast e identifiquei-me muito com uma cena que ele disse sobre nós sabermos quando dar uma pausa nos nossos projetos para nos podermos dedicar a outros. Identifiquei-me muito porque eu tenho momentos em que fico a pensar para mim: que mais é que eu haverei de dizer no podcast de modo a que ele chegue aos 200, 300 episódios? Eu sei que a minha vida é uma constante, como qualquer outra, e eu vou ter sempre coisas para partilhar. Afinal, eu penso que vou gravar por 10 minutos, quando dou para mim já se passaram 40 e até mostrei pontos e temas interessantes. Claro, há episódios que poderiam ser dispensados, mas a maior parte deles traz sempre uma questão, uma partilha, qualquer coisa que eu acredito que faça alguém pensar. Por exemplo, esta questão de fazer cocó com música somente, apenas, exclusivamente, é um detalhe que eu até curtia de saber se mais alguém tem estas rotinas loucas do género: eu só consigo cozinhar se estiver a ouvir podcasts sobre crimes reais, eu só consigo dormir se eu ouvir uma ressonância qualquer, eu só consigo correr se eu estiver a ouvir Kizomba. Se bem que eu não percebo pessoas que correm a ouvir podcasts ou caminham a fazer podcasts, isso para mim faz-me bem confusão. Eu, por exemplo, só consigo fazer exercício físico
seja ele qual for, se eu estiver a ouvir música. Se eu estiver a ouvir outro tipo de conteúdo, eu já não sinto a mesma pica, eu já não sinto a mesma vontade. Portanto, são estes pequenos detalhes que eu gostaria também que um de vocês partilhasse comigo, porque nós somos bué peculiares e bué individuais nesses aspectos, e é isso que nos compõe, no fundo. E então, sobre o podcast chegar aos 200, 300 episódios, eu não consigo conceber isso, apesar de já estarmos no episódio 81, desde que eu me comprometi a partilhar todas as semanas. Ok, que há momentos em que os horários estão assim meio desregulados, mas mesmo assim, eu daqui a nada estou a chegar ao episódio 100 e eu sei que num deles eu vou partilhar o que vai acontecer comigo, por exemplo, em setembro, outubro, novembro, e que eu já sei que vai acontecer. Mas são detalhes que eu ainda não partilhei com a maior parte das pessoas, porque eu quero primeiro porque eu não acredito que vá acontecer. Ponto número 1. Foi assim foi um acontecimento meio do nada, apesar de ter sido pensado e agora eu compreender o porquê de ter decidido o que decidi. Depois, porque eu tenho aprendido com o tempo e com a experiência que há coisas que não se partilham com muita antecedência, sem que elas aconteçam, porque isso pode interferir de alguma maneira. Depois, porque só no momento em que as coisas estiverem a passar é que eu vou ter realmente o que dizer sobre o assunto. Então não vale a pena já estar a falar do que é que me vai acontecer em setembro, outubro, novembro, dezembro, se ainda não aconteceu. Por isso, eu estou também muito curiosa para saber o que é que eu vou dizer no 100º episódio e por aí adiante, porque realmente, oh my god, isso são anos e anos de muita partilha, praticamente ao vivo e em direto. Faz-me lembrar também o podcast do Pedro Teixeira da Mota, o AskTM, que chegou aos 300, 400 episódios. E eu penso para mim, puta que pariu, este gajo tinha sempre coisas para partilhar. E às vezes são temas que se repetem ao longo do tempo, mas cuja perspectiva vai se transformando. E isso é o mais fascinante. Porque eu sei que também há uma tendência no digital de muita gente pegarem coisas que foram ditas no passado e utilizar isso como argumento de ofensa no presente, mas não percebem que nós estamos em constante mudança e que mesmo eles, os que estão prontos e dispostos a apontar o dedo, estão sempre a mudar. E quem não reconhece essa mudança tem sérios problemas. Por norma são pessoas muito frustradas que gostam que os outros continuem na merda com eles, porque eles não conseguem ver o seu potencial, não conseguem compreender e aceitar que também eles mudam, que hoje eles gostavam de brócolos e amanhã não. E eu estou sempre a buscar os brócolos como exemplo, é uma coisa incrível. Por isso há tipo 300, 400 episódios, isso é surreal. É um objetivo, mas também é bem assustador, então vou não pensar num assunto, que é para não me passar já bastam as ansiedades do dia a dia, também não quero estar aqui a acrescentar mais coisas. Se calhar vou gravar por mais 4, 5 minutos, porque daqui a nada tenho que ir a Lisboa buscar as t-shirts que eu pedi para estampar esta semana. São 3 t-shirts, 3 encomendas que me fizeram antes de eu ir a Madrid. Era um dos temas que eu tinha aqui apontado, falar sobre Madrid, mas se calhar vou guardar este tema em específico por ser extenso para a próxima semana, e é da maneira que também aproveito os dias para escrever um pouco sobre como foi a viagem e partilhar pelo blog, porque foi uma viagem mesmo muito, muito, muito boa e significativa para mim. Não pela companhia em si, porque com esta pessoa eu estou sempre a aprender coisas novas, então independentemente de estarmos em Madrid, em Portugal, onde quer que seja, eu sei que vou sempre aprender com ele. É o André Jesus, com quem gravei o episódio passado. Mas foi muito significativo porque eu já não saía do país desde 2019, apesar de termos ido de autocarro. Madrid não tem nada a ver com Barcelona, que para mim tinha sido um dos destinos favoritos da vida. Senti-me em casa e ainda tenho que pensar um pouco do porquê, se pela
concepção da cidade em si, se pela acessibilidade, se pela simpatia, se pelo que eu também estava a sentir e pelo que eu consigo levar para os diversos sítios por onde estou ultimamente. Enfim, foram muitas emoções para estar a falar agora em 5 minutos. Ainda para mais tenho um transporte para apanhar e um estacionamento para encontrar. Por isso lá vou eu buscar as minhas t-shirts que me encomendaram antes da viagem a Madrid. Espero eu que fiquem tão lindas como eu estou aqui a imaginar. Eu acredito que sim, que vão ficar do caralho, e vou tentar não chorar e emocionar-me à frente do senhor que faz a estampagem, que é para ele não achar que eu estou doida da cabeça. Embora fosse só pura emoção pelos resultados que eu estou a colher de uma decisão tão radical que tomei para a minha vida e da qual me sinto muito orgulhosa, porque uma vez eu ouvi de uma pessoa conhecida que eu sou muito radical às vezes e que escusava de o ser, mas é exatamente esse radicalismo nas ações, nas decisões, que me leva aos sítios onde eu quero estar, e por não prejudicar ninguém é que eu continuo a ser radical em certas situações. Quer dizer, agora pensei num caso em específico e acho que até prejudiquei-me a mim um bocadinho e talvez a pessoa envolvida, mas como o assunto ficou resolvido, eu quero acreditar que está tudo bem e que até não foi uma decisão mal tomada. Então, vida que segue. Eu tenho uma tia que diz que às vezes temos que só olhar para a frente e esquecer um pouco o passado, e eu concordo com ela, embora valorize muito a introspeção que tínhamos de fazer da nossa versão passada para compreendermos o presente e, quem sabe, alterarmos o futuro para melhor. Enfim, eu vou-me ficar por aqui, espero que tenhas gostado, espero que te tenha ajudado de alguma maneira. Qualquer dúvida, questão, sugestão, eu vou deixar aqui os links das minhas redes sociais. Acompanha o projeto do 60 Dias com Arte, participa se puderes, não precisa de ser sempre, mas num ou outro tema que te chama mais a atenção, não só para te divertires e fazeres algo diferente do teu dia-a-dia, mas quem sabe também para não explorares o teu lado de artista e que não sabias ou sabes que existe, mas ao qual nunca deste a devida oportunidade. Beijinhos e abraços, vemo-nos por aí.